Muito boa noite, então, a todos os irmãos que nos assistem, ligados às mídias sociais do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez neste trabalho. Meu nome é João Paulo Bittencourt Cardoso, sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. E então agora nós iremos fazer a nossa prece de abertura, como é de praxe em todos os nossos trabalhos espíritas, e estamos na companhia hoje de João Antônio Link, trabalhador do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho, e Vitor Mertins, trabalhador da Sociedade Espírita Perseverança Salvadora de Carazinho e atual presidente da União Municipal Espírita de Carazinho. Então, nesse instante, convidamos a todos a uma prece, para que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso amado e querido Mestre. Nós agradecemos por essa oportunidade. E pedimos que os espíritos amigos estejam conosco, nos inspirando, nos amparando, nos atendendo, onde quer que estejamos em nossos lares, para que o trabalho de hoje possa ser muito proveitoso em construção de conhecimento e inspiração espiritual para todos nós. Que Deus e Jesus estejam conosco. Que assim seja. Saudando então a todos. Saudando então a todos, meu nome é João Paulo Bittencourt Cardoso, trabalhador espírita voluntário do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e estamos aqui para esse nosso trabalho de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando hoje esta temática destinação da terra, causa das misérias humanas, que são os itens 6 e 7, com a ideia também de trazermos algumas pinceladas dos itens posteriores. Do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, que trata da pluralidade dos mundos habitados, dos diferentes estados da alma no mundo espiritual, e agora enfrentando um pouco mais especificamente as características do nosso planeta Terra. Muitas delas já se amenizaram desde a época que esse texto foi escrito, nos anos 1860, mas o nosso planeta ainda é muito caracterizado pelas dores, pelos sofrimentos, pelas misérias humanas, pelas guerras, e isso está ligado ao nível evolutivo do nosso planeta, ainda um mundo de provas e expiações, essa classificação evolutiva dos mundos. Então, é sobre isso que nós iremos conversar hoje, algo sobre a progressão dos mundos. E, para isso, eu passo a palavra, então, para a sua saudação e para entrarmos no debate sobre esse tema, ao João Antônio Link. Boa noite, João. Boa noite, João Paulo. Boa noite ao Vitor, aos amigos aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e a todos que depois também estarão acompanhando essa nossa conversa. É sempre uma alegria nós podermos estarmos juntos aqui. Meu nome é João Antônio Link, sou da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade aqui de Carazinho. Estamos aí para contribuirmos, então, mais uma vez nessa conversa sobre a doutrina espírita. Vitor, boa noite. Olá, boa noite, João Paulo. Boa noite, Link. É uma alegria poder participar novamente do programa que visa trazer questões importantes, né, para nossas vidas. Afinal, a doutrina espírita nos revela isso, né? Então, e nos cercarmos de conhecimento sempre é importante.
Meu nome é Vitor Mertins, sou trabalhador da Casa Perseverança Salvadora e estou de presidente da UME, né? Estamos à disposição aí para contribuir de alguma forma, João Paulo, para esse nosso bate-papo. UME Carazinho, mas que, na verdade, abarca vários municípios, Sarandi, vai desde o extremo norte do Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen, até Sim. cidades ao sul de Carazinho, Espumoso e Itapera, uma UME com uma grande extensão geográfica, né? Então, É verdade, né? é verdade. Várias casas. Então, o que Kardec diz, vamos partir, então, essa conversa de algumas palavras de Kardec nessa reflexão sobre a Terra, este nosso mundo que nos cabe habitar, que sim, ainda tem muitas misérias, muitos sofrimentos, mas que, para quem tem olhos de ver, é uma casa muito bonita também, muito bem planejada, que Deus nos deu, mas do ponto de vista trazido aqui por Allan Kardec, por ser inegável a existência de dores e sofrimentos, Kardec quis abordar um pouco o porquê disso em nosso planeta. Então, no item 6, por exemplo, ele começa colocando assim: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade, né? Nos lembrando que a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os diversos planetas do universo, que a população da Terra é uma agulha num palheiro, é muito pequena se comparado ao que é esse conceito de humanidade geral dos seres que habitam nos vários globos, e introduzindo, então, essa reflexão de que não se pode dizer que toda a humanidade é uma coisa muito triste, se baseando somente no que se vê nas pessoas mais imperfeitas da Terra. É esse raciocínio que Allan Kardec vai introduzir nesses itens aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º. João Antônio, o que tu preparou de reflexão sobre esses itens? Os amigos, nós vamos lendo, vamos estudando aí um pouco e a gente vai nos surgindo muitas ideias, algumas questões de correlação, né, de pontes que nos ligam, alguns aspectos com relação a isso, né? Então, o próprio nome, destinação da Terra, né? Nós vamos lembrar, então, que Allan Kardec classificou os mundos em alguns graus, né? Então, começando pelos mundos primitivos, depois mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, e aí nós vamos ver, então, que, logicamente, a destinação do nosso planeta Terra, ele está dentro de um processo de desenvolvimento, como os outros planetas também, né? E aí, segundo as orientações dos espíritos, nós estamos saindo agora do nosso estado, então, de mundo de provas e expiações e passando para essa transição para o mundo de regeneração. Logicamente que se nós formos estudar, olhar um pouco a história da nossa humanidade, e aí nós recebendo informações dos espíritos amigos, e aí nós gostaríamos de deixar aqui uma indicação, então, de 3 obras que nos levam a conhecer um pouco dessa história, dessa caminhada. A gente vai lembrar do livro Exilados de Capela, né, que vem nos falar justamente da onde nós viemos. Então, nós, espíritos, uma grande maioria, quase totalidade que vivem na Terra, nós viemos de outros planetas.
E, logicamente, também que, vindo de lugares diferentes e com experiências diferentes, nós estruturamos a nossa humanidade com características bem marcantes, e a gente consegue observar isso, né? E também o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que vai nos contar a história da humanidade. Então, ele vai relatar ali como é que foi se desenvolvendo a nossa humanidade. E lembrar também de uma outra obra, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí vai falar especificamente do nosso país, do nosso Brasil, né? E também lembrando da questão das causas das misérias humanas, nós vamos lembrar uma obra do espírito Leon Denis, né? Que ele escreveu, quando encarnado, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu acho que tem bastante a ver com esse assunto, e que vai nos relatar ali as nossas experiências nessa questão dos comportamentos, e a gente passando, então, por tudo isso, né? Mas, assim, a gente sabe que, se nós olharmos, por exemplo, vai falar aqui que o nosso planeta ele é considerado, então, um hospital, uma penitenciária, é um subúrbio, é um local de aflições, de dificuldades. Logicamente, conforme o João estava falando antes, o planeta não é só isso, nós temos, quando a gente olha para a natureza, para tanta coisa maravilhosa, tantos lugares maravilhosos, e tantas pessoas que fazem coisas boas no nosso planeta, né? Então, nós temos tudo junto aqui, temos a questão das dificuldades. Se nós lembrarmos, por exemplo, do momento atual que nós estamos vivendo, da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, eu tenho uma certa curiosidade. Esses dias eu estava olhando como surgiu o país Rússia, né? Então, eu fui olhando lá e eu fui observando que esse povo é um povo que está em conflito, está em guerra, é uma característica deles. E eles estão nesse processo há mais de 3.000 anos. Praticamente toda a formação do seu país, que teve um crescimento de conquistas muito grande, territorial e de povos, e que também sofreu depois agressões e diminuiu também, e passou por essas fases de diminuir, aumentar, ser conquistado e conquistar muitas vezes, e nos dias de hoje eles estão repetindo o mesmo processo de novo, né? Então, observando dessa forma, dá a impressão às vezes que parece que a coisa não anda, parece que não, o mundo não está progredindo, mas nós sabemos que está em cada momento, há processos que vão acontecendo, e sempre, logicamente, que a gente sabe, mesmo que sejam difíceis, mas por trás disso sempre tem muito crescimento, muita evolução para todos nós, né? E eu acho, pegando esse teu gancho, né, que, por um certo ponto de vista, claro que certos extremismos políticos justificam essa invasão da Rússia frente à Ucrânia por movimentos da OTAN e coisas desse tipo, mas nós sabemos, em pleno século XXI, que não se justifica, em hipótese alguma, um país agredir o outro sem ter sido provocado, né? E, enfim, mas nesse movimento todo, isso traz muitas questões para reflexão. Não cabe também um movimento de condenação de ninguém. Na verdade, o que nos cabe, enquanto cristãos e espíritas, é o máximo possível envolver todas aquelas pessoas e os líderes dos países, inclusive do país agressor, com muitas vibrações de amor. E essa semana, justamente, eu estava estudando para usar uma palestra a história de um espírito espetacular que encarnou na Rússia, chamado Lev Tolstói, para alguns Leon Tolstói, que, enquanto encarnado, ele foi um dos maiores escritores da humanidade de todos os tempos, viveu no século XIX, e ele, tendo nascido muito rico, proprietário de terras, era muito humano, tinha o cristianismo muito incrustado no coração, foi um patrão muito superior a todos os outros da época, investiu na educação das crianças, dos servos, na qualidade de vida deles, e foi levando esse cristianismo cada vez mais radical na sua vida,
querendo abrir mão dos bens em favor dos pobres. E ele sofreu o que Jesus disse da última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E nós sabemos que os perseguidos pela justiça são os caridosos, que sempre sofrem essa perseguição. Ele sofreu uma perseguição enorme da própria família, e foi um espírito muito lúcido que desenvolveu a doutrina da não violência, que foi utilizada no futuro por Mahatma Gandhi para a libertação da Índia. E como desencarnado, escreveu obras maravilhosas, romances por médiums espetaculares, como Zilda Gama e Ivone Pereira. Então, ao lado de Victor Hugo, que foi outro grande espírito da mesma época, né? Que era espírita, enquanto encarnado, e que também, após a desencarnação, seguiu escrevendo seus romances por essas médiums e também pelo Divaldo Pereira Franco. Lembrei disso porque nós não podemos culpabilizar a Rússia toda, não podemos abrir mão da contribuição cultural da Rússia, endemoniar figuras como Tolstói, Dostoiévski, Tchaikovsky, jamais, né? A Rússia é nossa irmã, e é nesse ponto de vista que nós cristãos precisamos vibrar. Não sei por que me veio tudo isso, né? Eu acho que talvez por ser importante para esse momento. Vitor, o que tu acha? Pois é, meu querido, meu amigo João Paulo, meu irmão. O que acontece? Nós temos hoje, a gente vê a Terra e a gente, muitas vezes, muitas pessoas só veem realmente as misérias, as dores, né? Porque ela é habitada, a Terra é habitada por espíritos imperfeitos, como nós. Todos nós estamos aqui por alguma razão. Mas lembrando que Kardec nos mostra, os espíritos nos dizem que a Terra ela é um grande hospital, né? Ela é uma grande escola, ou seja, quando a gente olha para um hospital, a gente vê que ali tem pessoas que necessitam ser curadas, né? Ou quando estão num presídio, porque, por alguma razão, eles estão cumprindo alguma pena de alguma coisa que fizeram. Então, a Terra ela tem essa destinação, quer dizer, nós estamos aqui para expiações e provas, porque ela está habitada por espíritos imperfeitos. Então, todos nós. Claro, se nós olharmos a Terra, é como os espíritos até nos dizem, é como olharmos uma grande cidade. Nós não vamos ver somente as misérias, né? Porque tem muitas outras coisas. E essa é a destinação que ela tem, de nós estarmos aqui para aprendermos, né? Para evoluirmos, para crescermos. Porque depois que a gente sai do hospital, normalmente vai para casa, né? Sai do hospital, está curado, né? Então, os espíritos que saem, vamos dizer assim, que ficam bem, que evoluem, que crescem, vão habitar outros mundos, porque a Terra ela está na segunda ordem dos mundos, né? E ela está se preparando, porque a Terra também, como tudo no universo, está submetido a uma lei de progresso. O que acontece? A Terra também está nesse processo de evolução. Por isso, ela está se preparando ela está numa transição para um mundo de regeneração. Então,
esses momentos que estão sendo vivenciados por nós aqui, é um momento dessa transição, e por isso que há muitas dores, muitas misérias neste mundo. Não poderia ser diferente, já que a Terra é destinada para os espíritos imperfeitos como nós, mas ela também está avançando, e esse que é um detalhe importante para o mundo de regeneração. Então, a Terra está sendo preparada para que esses espíritos que até hoje não entenderam, não compreenderam a lei divina, ou se negam a reconhecer a existência e a atuação divina que rege todas as coisas, então esses espíritos certamente permanecerão em mundos inferiores, né? Então, é esse o interessante a gente observarmos, e é bom que a gente possa perceber isso, que a Terra ela é destinada justamente para isso. Mundo de provas e expiações, e nós estamos aqui espiando, provando, em provas, né, para evoluirmos para outros mundos. Exato, né? Kardec faz muito essa comparação com a escola, com o hospital e a prisão, que são necessidades de muitos de nós enquanto habitantes da Terra. Necessidades espirituais, evolutivas, seja para vivenciarmos consequências de escolhas equivocadas do passado na lei de causa e efeito, que são as expiações, seja para vivenciarmos experiências necessárias a garantirmos a aquisição dos valores espirituais, que são as provas, palavra muito parecida com as provas da escola e da universidade, que são situações que nós passamos na encarnação na Terra para realmente provar que nós angariamos aqueles valores espirituais evolutivos, valores, todos eles baseados na lei de amor. Não é, João Antônio? Microfone, João. Desculpe. Os Espíritos Amigos nos falam, então, nessa grande escola da fraternidade, da reparação, né? Eu gostaria de lembrar também essa questão de que o Allan Kardec nos fala desse ponto de vista que ele nos coloca que é errôneo, como a maioria de nós enxerga, né? Logicamente que a gente vai lembrar aqui, por exemplo, da questão da doutrina espírita do mundo espiritual. Então, nós sabemos que a população da Terra encarnada é uma parte muito pequena, e que no mundo espiritual nós temos, então, uma grande quantidade de espíritos. E eles fazem parte também da destinação da Terra. Nessa troca incessante de estarmos no mundo espiritual e estarmos encarnados, essa influenciação é bastante grande. Então, a gente sabe que a maneira como nós olhamos as situações, como nós comentamos, como nós analisamos a questão da coletividade humana, quando nós olhamos com o olhar da doutrina espírita, ela se amplia muito, né? Então, os Espíritos Amigos vão nos dizer que quando nós estamos passando por algumas dificuldades aqui no planeta, vamos voltar, por exemplo, a essa questão da guerra, o mundo espiritual, ele também entra num processo muito grande, né, de ansiedades e etc., porque também os espíritos do mundo espiritual estão convivendo com esses processos, né? Então, é importante que a gente possa ter esse tipo de visão também. E lembrar também, eu acho que é importante a gente lembrar que na questão da destinação, desse caminhar, nós temos o condutor, o pastor, né? E lembrar que Jesus é esse grande pastor e que vem nos conduzindo nessas caminhadas. E lembrar daquilo que ele nos trouxe, né? Como processo primordial para o desenvolvimento nosso, que é a questão do Evangelho, a questão da mensagem divina, que é aquilo que vai nos orientar, que vai nos direcionar,
e vai nos proporcionar as condições da gente passar por essas situações e tentar fazer o melhor possível, né? E aí tentar vivenciar esse evangelho que é o guia, né, da nossa humanidade. Claro que a questão da transição planetária, enfim, esse momento que nós estamos vivendo de transição de provas e expiações, e Kardec se centrou muito nas características das provas e expiações, porque ele estava escrevendo há 160 anos atrás, quando tudo era muito mais rude, as leis muito mais, enfim, draconianas. A própria guilhotina, eu estava lendo, só foi extinta da França como pena de morte nos anos 1970. Eu não fazia ideia que ela tinha ido tão longe, esse meio bárbaro. Enfim, a pena de morte em si é bárbara. Então, hoje nós vemos já sinais dessa transição, vemos a evolução das leis, vemos o respeito aos direitos humanos, mesmo que haja alguma conturbação em certas linhas ideológicas que surgem, mas há um certo consenso quanto aos direitos humanos, às instituições, a democracia, que é uma instituição muito importante, essa própria reação de muitos países do mundo, praticamente a unanimidade dos países do mundo em condenar a invasão russa da Ucrânia, é também um indício de evolução coletiva. Mas eu queria passar para o Vitor uma bola picando sobre umas palavrinhas um pouquinho mais adiante ali do item 10, que é um resumo do ensino de todos os espíritos superiores que Kardec colacionou sobre mundos inferiores e superiores. E no item 10, nós que lembramos da guerra e não tem como não lembrar dela, com ela ocorrendo exatamente nesse momento, Kardec diz assim sobre os mundos superiores, que é o destino da Terra, né? Que está em transição para a regeneração, e tudo vai melhorando progressivamente. Então, ele diz assim, nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição de parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se, e segue falando coisas muito bonitas sobre esses mundos evolutivamente superiores à Terra, né? O que nos traz muitas evocações e nos lembra também que na própria Terra, o João lembrou que o mundo espiritual faz parte da Terra, né? Nós somos cerca de 8 bilhões de encarnados e as informações da espiritualidade dão conta que haveria mais de 20 bilhões de desencarnados, mais ou menos 3 por 1. E lá em Nosso Lar, segundo o livro Nosso Lar, de André Luiz, nós temos já, Nosso Lar é uma cidade espiritual, uma colônia espiritual, mas é uma cidade espiritual enorme, descrita no livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, médium Chico Xavier. Quem nunca leu, pelo amor de Deus, esse é um livro importantíssimo. Mas lá também, na época que o André escreveu o livro, o governador espiritual, o governador daquela cidade, exercia esse cargo por ser o espírito mais evoluído que lá habitava, pela autoridade moral, né? E estava já há 114 anos no cargo, incontestável, porque todos o reconheciam como o mais evoluído lá e era o mais trabalhador.
não tirava férias, né? Era um líder servidor verdadeiro. Vitor, o que tu acha de todas essas reflexões sobre o futuro da Terra, venturoso? Olha, João Paulo, sabe, por isso a doutrina espírita, ela tem essa riqueza que ela nos traz a consciência, né? Ela mexe com a gente, porque a gente faz a gente pensar o objetivo que nós estamos aqui, né? Que é justamente a nossa evolução. Assim como tudo na lei divina progride, nós também devemos progredir, avançar, para que não haja mais, para que a gente tenha pensamentos elevados, superiores, né? Por isso é importante a gente refletir, né? Será que nós estamos tomando o remédio certo, já que a Terra aqui é um hospital de almas, né? Será que nós estamos aplicando os ensinamentos do Cristo que para a nossa evolução? Vamos fazer parte, porque está na programação essa evolução. Isso está na lei, a lei de progresso. E cabe a nós nos darmos conta dessa necessidade de evoluirmos para que a gente possa construir o amor, construir boas, se dar bem com os vizinhos. A gente começa em casa, né? Com a família, com os vizinhos, enfim. Você começa a construir um mundo de paz ao teu redor. Então, isso esse que é o objetivo de estarmos na Terra, é de aprendermos, é de evoluirmos, de crescer. Então, esse é o nosso desafio, é despertarmos para a necessidade, não da nossa própria, mas a necessidade que todos nós temos de evoluir junto, de crescer junto, né? De pensarmos, não na guerra, mas de amenizarmos, de estendermos as mãos, de deixarmos de ser, porque a gente sabe que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade, e não tem como discordar disso, né? Cada um quer se impor, cada um quer mostrar que tem mais poder, vaidade, orgulho, enfim. Isso nada vale em nossa vida, até mesmo no nosso dia a dia. O que vale é a gente ser pacífico, ser manso, pois Jesus mesmo falou, né? Bem-aventurados os mansos, que estes herdarão a terra. Então, nós estamos nessa escola justamente para aprendermos a evoluir, a crescer, para nos habilitar a depois termos acessos a mundos mais avançados. A própria Terra, ela vai estar nesse processo de transição, conforme nos traz Kardec no livro da Gênese, falando dos sinais dos tempos, né? Então, ali no capítulo 18, no item 5, a gente tem ali que a Terra está sendo preparada, né? Existem grandes aflições porque esses espíritos não conseguiram até hoje se harmonizar com a vontade divina. Então, está se preparando porque esses certamente não poderão fazer parte de uma Terra regenerada, né? Do mundo regenerado. Voltarão para mundos inferiores, vão perder muito tempo, né? Então, por isso, nós temos a grande oportunidade hoje de refletir: será que eu estou agindo devidamente? Eu estou me empenhando em melhorar, em buscar servir, me melhorar, evoluir? Essa é a grande questão
de estarmos na Terra, é entendermos essa nossa destinação, sabermos que nós temos essa necessidade. E o tempo passa muito rápido nessas nossas conversas e, para nossa tristeza, já transcorreu. Está sendo uma conversa muito profícua, maravilhosa. Eu agradeço essa oportunidade de fazer esse trabalho junto com vocês. Agradeço a vocês, em nome da Joana de Ângeles, de estarem contribuindo com ela, o Centro Espírita Joana de Ângeles. Então, já faço, nesse momento, a minha despedida com esse agradecimento e passo para o João Antônio fazer a sua reflexão final sobre o tema e a sua despedida, e no final o Vitor encerra para nós. Pode ser? João Antônio está contigo? Muito bem, meus irmãos, mais uma vez, então, agradecendo a oportunidade de podermos estarmos juntos aí, e deixando uma última dica aqui. A doutrina espírita é muito rica em informações com relação a diversos temas, né? E esse tema aí, com certeza, é infinito, né? Mas lembrando dessa tríade que vai nos falar, então, da transição planetária, esses livros do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e No Rumo da Regeneração. Obras importantíssimas que vêm nos falar desse momento que nós estamos vivendo e falar da destinação da Terra, da destinação de nós, seres que estamos aqui vivendo, né? E lembrando, assim, que uma das escritas do Manuel, que nos fala todo esse processo de organização, de preparação, que o Vitor estava falando aí, preparação do planeta, preparação dos habitantes, né? E uma notícia que é muito boa, né? É que os grandes espíritos trabalhadores de Jesus, a grande maioria está reencarnando de novo, né, para esse processo da regeneração. Então, uma seleção realmente de espíritos superiores que alguns já estão conosco e outros que vão reencarnar aqui para realmente trazer esse progresso para a nossa sociedade. Mais uma vez, agradecendo e pedindo a Deus que continue nos abençoando a todos nós. Muito bem. Agradecer também, João Paulo, a oportunidade aí de termos essas reflexões que são extremamente importantes nesse momento, né? Então, convido a todos aí a nos acompanhar, elevando o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso amigo e mestre Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, pedindo que nos abençoe, que continue a nos orientar, para que possamos fazer a nossa parte, que é despertarmos a necessidade de sermos verdadeiros servos do Cristo. Abençoe, Senhor, os trabalhadores, abençoe a humanidade, que a grande maioria ainda não se deu conta, não despertou da necessidade de vivenciarmos o Evangelho do Mestre. Permaneça conosco, intuindo-nos, dando-nos serenidade e a coragem necessária, Pai. Que a Tua luz continue a iluminar a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite a todos, então.